Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Gostaria de ler um texto da Bíblia Sagrada com todos. Livro do Apocalipse, capítulo de número 3. Faremos menção a partir do verso de número 7. Louvando a Deus por essa rica oportunidade, ao meu querido pastor presidente, pastor José Carlos de Lima. Quero agradecer a oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Vitor, pastor Isaac e Rafael, pastor David, que estão aqui também participando desse culto online. Gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Essa semana Deus falou muito comigo a respeito desse texto e eu quero compartilhar com todos. Diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham a ti e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o novo nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que o Senhor possa nos ajudar nesta noite a aplicarmos a sua santa, bendita e gloriosa palavra em nossos corações. Queridos irmãos, em minhas pesquisas eu percebi que a cidade de Filadélfia era a cidade mais nova entre todas as cidades citadas no livro do Apocalipse. Esta cidade, ela foi formada pelos colonos da cidade de Pérgamo, que estava sob o domínio de Átalo II. Ela recebeu esse nome devido ao amor que este líder tinha pelo seu irmão Eumenes, que recebeu de Átalo o apelido de Filadelfos, que significa aquele que ama o seu irmão, ou amor fraternal. Esta cidade também estava localizada em uma importante rota do Correio Imperial de Roma. Por isso recebeu o nome de a Porta do Oriente. Nesta cidade também havia muitos templos religiosos e por isso esta cidade também foi apelidada de a Pequena Atenas. Ela foi construída com o propósito de expandir a cultura grega para todo o mundo, sendo a missionária da filosofia e da cultura grega em todos os lugares. Nessas circunstâncias, Deus levantou uma igreja para propagar a sua palavra, para anunciar o seu reino. A igreja que estava localizada em Filadélfia. Porém, para que esta igreja pudesse cumprir a sua missão estabelecida por Cristo, seu Senhor,
ela precisaria vencer algumas dificuldades. A primeira dificuldade é que o texto nos informa que esta igreja tinha pouca força. O texto bíblico vai dizer que esta igreja tinha pouca força. Porém, esta pouca força ou fraqueza não tinha relação com o nível espiritual desta igreja, com a sua intimidade com Deus, mas isto estava relacionado à sua pouca representatividade no meio da sociedade, pois esta igreja era formada em sua maioria por irmãos pobres que viviam no regime da escravidão. Então, neste sentido, eles tinham pouca força ou nenhuma influência diante da sociedade no sentido intelectual nem financeiro. Por isso, Cristo se refere a esta igreja dessa forma. A segunda dificuldade que esta igreja precisaria vencer estava relacionada às circunstâncias da natureza. Esta cidade, a cidade de Filadélfia, como bem pontuou John Stott, era a cidade dos terremotos. Geralmente esta cidade passava por esse fenômeno. Por exemplo, no ano 17 depois de Cristo, houve um grande terremoto que assolou a cidade de Sardes e outras 10 mais cidades, inclusive a cidade de Filadélfia, que quase foi destruída totalmente. Estes fenômenos da natureza causavam medo ao coração desses irmãos, pois, em sua maioria, eles eram pobres, eles tinham casas sem grande estrutura para enfrentar um tipo de fenômeno como esse. Então, eles viviam em constante medo se um terremoto viria e derrubaria as casas, as suas moradias, que com tanto sacrifício esses irmãos tinham construído. A terceira dificuldade que esta igreja tinha que enfrentar estava relacionada à forte oposição do judaísmo. Havia ali naquela cidade os judeus que se colocavam em um nível superior diante da igreja do Senhor e diziam a esses irmãos que eles não tinham o direito à salvação, porque eles não eram da descendência de Abraão, nem muito menos tornaram-se prosélitos ou convertidos ao judaísmo. Então esses irmãos eram afrontados constantemente por essa classe judaica que o excluíam dessa tão grande salvação, a salvação do Senhor Jesus. Porém, diante dessas dificuldades, a igreja assumiu uma postura, e essa postura é elogiada pelo próprio Cristo. Por exemplo, Cristo vai dizer que esta igreja, diante de todas as dificuldades, ela guardou a sua palavra. No verso de número 8, o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, diante de ti pus uma porta aberta, ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. Esse guardar está relacionado a duas coisas. Primeiro, a conhecer a palavra. E segundo, a prática da palavra. Esta igreja tinha pouca força diante da sociedade, mas era uma igreja forte diante de Deus, porque era uma igreja que conhecia as Escrituras, era uma igreja que praticava aquilo que conhecia. Que a gente olha para a Bíblia Sagrada e identifica que uma igreja que guarda a palavra, ela é identificada como a igreja que pertence ao Senhor Jesus. João, capítulo de número 15, no verso de número 7, existe uma expressão interessante acerca desse assunto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Na verdade, João, capítulo de número 17,
versículo de número 6. O texto diz assim: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Aqueles que guardam a palavra são identificados por Cristo nesse texto como aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que foram entregues pelo Pai ao Filho, ao Senhor Jesus de Nazaré. Ainda em João capítulo 15, no verso de número 7, Jesus diz algo interessante acerca daqueles que guardam a palavra. Está escrito assim: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Há uma promessa para aqueles que guardam a palavra. Aqueles que guardam a palavra têm acesso livre aos céus. Eles podem pedir, e se esses pedidos estiverem em conformidade com a vontade de Deus, esses pedidos serão atendidos. João capítulo 8, verso de número 51, também traz algo interessante acerca desse texto, ou melhor, deste assunto. Diz assim, em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Aqueles que guardam a palavra do Senhor, eles têm a promessa de vida eterna garantida. Pois essa morte não se trata da morte física, mas sim a morte eterna. Aqueles que creem em Cristo Jesus, eles não passarão o restante da eternidade do inferno, mas receberão da parte de Deus a vida eterna. Esta igreja guardava a palavra, esta igreja conhecia a palavra. E já disse Jesus: erra o homem em não examinar as escrituras, nem conhecer o poder de Deus. Jesus também falou em João 5,39, examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, verso 18, ele diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, instruindo o seu filho na fé, chamado Timóteo, ele diz: persista em ler até que eu vá, e apresente-se diante de Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós só podemos manejar bem uma arma que nós a conhecemos. Então nós, como igreja do Senhor, precisamos se comportar como esta igreja, conhecendo a palavra, mas não só conhecendo, mas vivenciando a própria palavra. Em Mateus capítulo de número 7, verso de número 24 e 25, Jesus diz assim: portanto, todo aquele que ouviu as minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. A igreja que conhece a palavra e pratica a palavra, ela é uma igreja inabalável diante das dificuldades. E esta igreja se comportava dessa forma. A igreja guardava a palavra. A segunda postura que esta igreja assumiu diante das dificuldades é a postura de não negar o nome de Cristo. Ainda no verso de número 8, o Senhor diz: guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Esta igreja vivia em constante pressão. Existia ali a pressão romana, pois Roma dominava o mundo político da época, dizendo ser César o Senhor. Havia também a pressão dos gregos, que tinha ali a sua filosofia e a sua cultura totalmente contrária
a cultura do cristianismo, a cultura de Cristo. Eles divulgavam seu panteão de deuses, eles adoravam todos os tipos de divindades. E havia também ali a postura ou a pressão, da comunidade judaica que constantemente pressionava aquela igreja. Porém, diante de todas essas pressões, esta igreja se comportou como uma igreja fiel a Cristo. Ela não negou a Cristo diante da pressão do governo. Ela não negou a Cristo diante da pressão dos gregos. Ela não negou a Cristo diante da pressão do judaísmo. Mas ela continuou anunciando e dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador. E a Bíblia diz que é muito perigoso nós negarmos o Senhor diante das dificuldades, diante das pressões que o mundo exerce. Pois de fato, nos últimos dias da igreja, nós seremos pressionados, nós seremos perseguidos. Isso está predito nas Sagradas Escrituras. Porém, diante da perseguição, vamos se comportar como Filadélfia se comportou, não negando a fé, diante de Cristo, sendo fiel em todas as circunstâncias. Pois aquele que se envergonhar de Cristo nesta geração adúltera e pecadora, o Senhor também se envergonhará dele quando vier na glória com os seus santos anjos. Nós, como igreja do Senhor, devemos permanecer confessando a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. A terceira postura que esta igreja assumiu diante de todas essas dificuldades que eu expus é que esta igreja nunca deixou de trabalhar. Mesmo diante da dificuldade, ela era uma igreja ativa. No verso de número 8, o Senhor diz assim: eu sei as tuas obras, eu conheço o teu serviço. Esta igreja, como disse, volta a repetir, era formada por homens e mulheres que viviam, em sua maioria, em regime de escravidão. E você sabe, se trabalhar 8 horas, como nós trabalhamos aqui no Brasil, já é muito cansativo. Imagine você trabalhar em regime de escravidão. O corpo fica exaurido, o cansaço aparece. Porém, esta igreja, diante do seu cansaço físico, não se omitia, se colocava na posição para trabalhar para Deus. Ela vencia o cansaço do dia a dia para estar envolvida na obra do Senhor, no trabalho do Senhor. E aqui eu abro um parênteses para você que está me escutando: não deixe que o cansaço do dia a dia tire de você o prazer de estar envolvido na obra de Deus. Vença o cansaço, vença as dificuldades da vida e procure se envolver com as coisas do Senhor. Procure se envolver com o trabalho de Deus. Deus é um Deus que quer ver você atuante, quer ver você trabalhando, quer ver você diante da sua obra fazendo com carinho, com amor, com zelo e com fervor. Mas, irmão Diego, muitas das vezes eu estou tão cansado, eu não consigo ir. Mas deixa eu perguntar uma coisa a você: se você chegar diante do seu patrão e dizer que está cansado, ele vai dar folga a você? Lógico que não. Ele vai dizer: amanhã você precisa vir. E você vai, mesmo cansado, mesmo com o seu corpo exaurido, você vai ter que estar no horário certo, no local certo para trabalhar. Se nós fazemos isso para um homem, imagine para Deus. Para Deus temos que vencer o cansaço. Para Deus nós não podemos colocar barreiras. Nós temos que se envolver com a obra do Senhor. Esta igreja era uma igreja que se envolvia com a obra de Deus. E por adotar essa postura, Cristo tinha uma palavra especial para esta igreja. Vale a pena salientar que das 7 igrejas que são citadas no livro do Apocalipse, apenas 2 não recebem críticas da parte do Senhor: Esmirna e Filadélfia. Estas igrejas recebem uma palavra de consolo, recebem também promessas da parte de Deus,
recebe também a segurança de servir ao Senhor. E o que é que o Senhor vai dizer a esta igreja? Primeiro, Ele vai dizer a esta igreja que Ele é santo. Ele vai dizer a esta igreja que Ele é verdadeiro. Ele vai dizer a esta igreja que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Ele vai se colocar na posição daquele que é santo, daquele que é perfeito, daquele que veio em carne, foi tentado em tudo, mas não pecou, permaneceu como um homem perfeito, como um homem santo, e hoje ele é adorado nos céus, como aquele que é santo, aquele que não tem impureza, aquele que é santo, santo e santo, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas ele também é identificado como aquele que é verdadeiro, corroborando com aquilo que está escrito em João 14:6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Nós vivemos em um mundo onde as verdades estão sendo relativizadas. Cada um tem a sua verdade. Quando você chega na universidade, os professores querem colocar esse conceito na sua mente, que a verdade é relativa e cada um tem a sua verdade. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para você: a verdade em relação à espiritualidade, ela não é relativa, ela é perfeita, ela é plena, ela é uma só. A verdade é Jesus Cristo de Nazaré. A verdade é a sua palavra. No Salmo de número 119, no verso de número 160, o salmista vai dizer: a tua palavra é a verdade desde o princípio. Olha o que ele está dizendo, não é de agora não, desde o princípio, desde que o mundo é mundo, a palavra de Deus, ela é a verdade. É na palavra que você encontra a verdade. Cristo é a própria verdade. E ele diz assim: eu tenho a chave de Davi. Chave na Bíblia é símbolo de autoridade, e Davi é símbolo de reino. O que é que o Senhor está dizendo a esta igreja? Ele está dizendo assim: olha, eu tenho autoridade sobre o reino. Existem 3 reinos que Cristo possui autoridade. Primeiro, o reino dos céus. Nos céus, Cristo possui toda a autoridade. É Ele que está sentado no trono, à destra de Deus. É Ele que está sendo adorado pelos 24 anciãos, pelos 4 seres viventes. É Ele que está sendo reverenciado. É Ele que está recebendo toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Os céus estão sobre o seu domínio. Mas existe outro reino que também Cristo comanda, é o reino da terra. Apesar desse reino ter sido entregue aos homens, para que os homens sejam mordomos desse reino, Cristo ainda comanda esta terra. O Salmo de número 24, verso de número 1, Davi vai dizer assim: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Não pensem vocês que Cristo perdeu o domínio da terra. Ele continua mandando na terra. E quando a ordem sai do trono lá em cima, a terra tem que obedecer. Ele disse depois de ressuscitado: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele manda em cima, ele manda aqui embaixo. Ele tem toda a autoridade. Ele não perdeu o domínio, Ele continua o mesmo. Você que está em casa desesperado, sem saber o que fazer, eu vim da parte de Deus dizer a você que Ele está no domínio. Ele está no domínio dos céus, Ele está no domínio da terra, e Ele está no domínio da sua vida e da sua família. E nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Tranquiliza nesta noite, tranquiliza a tua alma, porque toda ferramenta preparada contra a tua vida não vai prosperar.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Este Cristo poderoso, Ele está dizendo: eu tenho autoridade. Existe outro reino que esse Cristo também possui autoridade. Qual é o reino? O reino das trevas. Apesar desse reino ser comandado por Satanás, Cristo também manda neste reino. Ele manda nos demônios, Ele manda nas trevas, Ele manda no seu arqui-inimigo, que é a antiga serpente Satanás. Ele tem poder sobre as trevas. E eu tenho uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Existem 2 reinos que o Senhor vai abrir para você, e um reino Ele vai fechar. O primeiro reino que Ele vai abrir, ninguém vai fechar, é o reino dos céus. Não entendi? Deus vai abrir as riquezas dos céus para derramar sobre você, para derramar sobre a sua vida. Eu sei que 2021 também é ano de dificuldade. Eu sei que 2021 é ano de crise. Nós não atravessamos e vencemos esta crise ainda, mas os céus não estão em crise. Os céus ainda são poderosos suficientes. E sabe o que vai acontecer? Deus vai abrir a porta dos céus. Deus vai salvar, Deus vai batizar, Deus vai trazer quem está fora do redil, Deus vai trazer salvação para a sua casa. A porta dos céus, o reino dos céus está aberto para ti. Existe outro reino que o Senhor vai abrir, o reino da terra. Por que, irmão Diego? Porque Ele vai cuidar daqueles que são seus. Ele vai cuidar de tudo. Ele vai cuidar no vestir, Ele vai cuidar no calçar, Ele vai cuidar da saúde, Ele vai abrir as portas da terra. Se prepare, aquilo que você não imaginou que iria acontecer, vai acontecer. Jesus vai te surpreender nessa terra. E existe um reino que Ele vai fechar, é o reino das trevas. Esse demônio, estas hostes espirituais, esses dominadores desse mundo tenebroso que estão perturbando os seus, vão ter que bater em retirada, porque Ele fechou a porta. Ele não vai dar mais legalidade para que eles entrem. A porta do inferno está sendo fechada, porque o Senhor está te observando. Oh, glória a Deus. Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Ele fecha e ninguém abre. E para esta igreja Ele tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Eis que diante de ti eu pus uma porta aberta. Oh, coisa boa, irmãos. Essa porta que Deus abre, ninguém a poderá fechar. E para uma igreja que se comporta guardando a palavra, para uma igreja que se comporta não negando o nome, para uma igreja que gosta de trabalhar, Ele abre a porta. A porta está aberta, diz o Senhor. Deus abriu a porta, nós vamos passar por ela e vamos cantar vitória. Outra coisa que o Senhor vai dizer a esta igreja, Ele vai dizer a esta igreja que ama esta igreja. No verso de número 9, o Senhor vai dizer assim: eis que farei os da sinagoga de Satanás, aqueles que dizem ser judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Não tem esse grupo que persegue vocês, não tem esse grupo que ridiculariza vocês, não tem este grupo que dizem que vocês não possuem a salvação. Eu vou provar esse grupo, a aliança que eu tenho com vocês. Eu vou provar a eles o amor que eu tenho pela vida de vocês. Eles vão ter que reconhecer que eu amo vocês. Eles vão ter que reconhecer que vocês são as minhas ovelhas, que vocês são o meu povo, que vocês têm aliança comigo. Eles vão ter que reconhecer que eu te amo. Receba esta palavra em nome de Jesus. Você que está em casa, duvidoso e duvidosa, se Deus te ama, a palavra que o Senhor coloca no meu coração é esta: eu te amo.
eu te amo. Não há nada que você faça que deixe Deus, ou Deus assuma outra postura que não seja lhe amar. Não há nada que você faça na terra que faça o amor de Deus diminuir por você. E não há nada que você deixe de fazer que faça esse amor acabar. Ele simplesmente te ama. Ele simplesmente tem um plano com a tua vida. Ele simplesmente quer te abraçar. Ele quer fazer com você como aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo virou as costas para o pai. O filho pródigo foi para uma terra longínqua. O filho pródigo não deu satisfação para onde ia. O filho pródigo simplesmente feriu o coração do pai. Mas no dia que o filho pródigo reconheceu seus erros, no dia que ele resolveu voltar à presença do pai, o pai estava aguardando. E na sua volta, enquanto ele se aproximava, o pai correu ao seu encontro, abraçou ele, beijou ele, vestiu vestes novas nele, calçou seus pés com os calçados, colocou o anel no seu dedo e mandou matar o novilho cevado, porque o filho que estava morto tinha sido revivido. O filho que estava perdido tinha acabado de ser achado. O amor do pai não mudou pelo filho. Pelo contrário, o amor do pai permanece o mesmo. O amor do pai permanece o mesmo. O amor do pai permanece o mesmo. Tudo o que ele está esperando é uma atitude sua. A atitude de se levantar, a atitude de ir ao seu encontro, a atitude de abraçá-lo, a atitude de reconhecer os seus erros. Você que está me escutando agora, esta é uma oportunidade para você voltar para Jesus. Esta é a oportunidade que Deus reservou para você. Deus está falando ao meu coração que Ele ainda te ama, tem plano contigo. Os dons e talentos estão sendo renovados na tua vida agora. Você que está dentro do seu quarto querendo tirar sua própria vida, o Espírito de Deus está entrando no quarto agora. O Espírito de Deus está renovando as tuas forças. Essa depressão não vai te vencer. Essa síndrome do pânico não vai fazer com que a sua mente se perca. O Deus que me trouxe aqui nesta noite está dizendo: eu te amo. Não temas, que o Senhor é contigo. Não te assombres, Ele é o teu Deus. Ele te esforça, Ele te ajuda, Ele te sustenta com a destra da sua justiça. O Senhor disse a esta igreja: eu te amo. Outra coisa que o Senhor diz a Filadélfia: eu te guardarei. No verso de número 10 ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Olha a promessa de Cristo para essa igreja. Ele está dizendo assim: vocês irão passar, vocês vão enfrentar a dificuldade. Eu não vou permitir que vocês não enfrentem, vocês vão enfrentar, mas eu vou guardar vocês em todos os caminhos. Eu vou guardar vocês. Nós estamos vivendo em um período muito difícil, um período de incertezas, um período onde um vírus assolou o mundo, mas Deus está falando com a sua igreja, está dizendo: eu estou guardando. De duas formas o Senhor está guardando. Deus está guardando os frutos maduros, permitindo que o vírus ataque, porém roube a vida na terra, mas não a vida no céu. Vários frutos foram guardados pelo Senhor na terra, e outros o Senhor está guardando sem permitir que o vírus tire a vida. Está guardando ainda nesta terra. Mas tantos que subiram como aqueles que ficaram estão sendo guardados pelo Senhor. A fé está sendo preservada no meio da dificuldade. A fé está sendo preservada no meio da tribulação. E as coisas daqui para frente, irmãos, não serão tão fáceis para a igreja. Porém, a promessa de Cristo para a igreja é: eu te guardarei. Além de guardar, o Senhor diz assim: eu te farei. Farei o que, Senhor? Uma coluna no templo do meu Deus. É uma promessa que o Senhor faz. A igreja que vai vencer,
A coluna é símbolo de segurança. Quem trabalha com estrutura de engenharia sabe que a coluna é feita para criar segurança na estrutura. Eles entendiam bem esta linguagem, porque eles viviam em uma terra de muitos terremotos. A coluna era bastante usada por aqueles que tinham condições financeiras para construir as suas casas. Então eles entendiam que Cristo estava falando. Cristo está dizendo: aqui em cima vocês serão como colunas, vocês estarão seguros. Aqui em cima vocês não precisam ter mais medo. Aqui em cima todo o sofrimento de vocês irá acabar. E esta é a promessa do Evangelho. É a promessa que mostra-nos que esse sofrimento da terra é passageiro, é efêmero, logo vai acabar. E que a promessa dos céus é que Ele enxugue dos nossos olhos toda lágrima. E para encerrar, o Senhor vai dizer a esta igreja: eu escreverei sobre vocês o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, o nome ou o meu novo nome. Traduzindo, o Senhor estava dizendo: eu vou marcar vocês. Essa questão de marcar vem desde o Antigo Testamento. Lá, quando Deus enviou as pragas no Egito, as casas que estavam marcadas pelo sangue do Cordeiro, o anjo da morte não tinha direito de tirar a vida. O anjo da morte tinha que passar por cima dessa casa, porque essa casa estava marcada com o sangue do Cordeiro, que foi morto. Esse negócio de marcar também vai acontecer no período da grande tribulação, porque a Bíblia vai dizer que o anticristo vai marcar as pessoas com a sua marca, e aqueles que se recusarem ser marcados pela marca da besta sofrerão perseguições e até a morte. Porém, nós como igreja do Senhor não estaremos aqui nessa terra, estaremos nos céus, recebendo uma nova marca, a marca que está escrito o nome do nosso Deus, o novo nome de Cristo, o nome da sua cidade e também o novo nome do Senhor. Cristo irá nos marcar. E a última recomendação que eu destaco que Cristo traz a esta igreja está no verso de número 11, quando ele diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Jesus Cristo voltará. Jesus Cristo vai tirar a sua igreja da terra. Jesus Cristo nos levará para morar nos céus. Então vamos fazer como Filadélfia, vamos guardar a palavra, não vamos negar a Cristo diante das pressões do mundo, e vamos trabalhar enquanto é dia, porque o noivo vem. O noivo vem para buscar a sua noiva. Cristo vem buscar a sua igreja. E a igreja não pode estar desapercebida, a igreja não pode estar parada, a igreja precisa estar atuante, anunciando o evangelho da salvação. Deus abriu essa porta para a gente estar pregando. É bem verdade que os nossos templos estão vazios agora, mas agora, neste exato momento, através da internet, essa porta que o Senhor abriu, mais de 1.500 pessoas estão ouvindo o evangelho. Quase 2.000 pessoas estão ouvindo a mensagem, porque ninguém fecha a porta da evangelização. A gente vai pregar, irmãos. Se os templos estiverem fechados, a gente prega. Se os templos estiverem abertos, a gente vai continuar pregando. Nós somos a igreja atuante. Nós somos a igreja que vai anunciar o evangelho de Jesus. Então você que está aí agora, aceite a Cristo como teu Salvador. Venha fazer parte desta igreja que vai morar no céu. Venha fazer parte desse povo que vai herdar as mansões celestiais. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela riquíssima oportunidade.